entrar e sair de sala de aula. Como assim? Eu vou dar outro exemplo da educação que eu uso. Essa mesma situação aqui, tá? O mesmo que eu sempre fiz, até 1 ano e meio atrás, eu também era professor de educação infantil. Então, olha lá, o mesmo que eu fazia na educação infantil, eu usava também essa mesma situação, essa mesma metodologia lá na pós-graduação, tá? É lógico, com uma forma de aplicar muito diferente. Mas a título de exemplo, qual que é a importância de entrar e sair de sala de aula de maneira correta para o processo de ensino-aprendizagem? Bom, primeiro, exemplo. Estava eu lá dando a aula na educação infantil. Aliás, começo de ano. Eu sempre fiz isso em todas as minhas turmas depois de um tempo, quando passei a compreender esse processo didático como fundamental para o meu resultado lá no final do ano com os alunos. Eu sempre ensinava para eles, pessoal, então olhem só. Para entrar em sala de aula, o professor quer que vocês peçam licença, tá? E aí, por exemplo, eu termino a educação infantil. Primeiro dia na aula de educação infantil 5. Fazia a filhinha ali, metade chorando, a outra metade querendo ir embora, aluno de educação infantil normalmente, né? Primeiro dia de aula, enfim, aquela coisa bem... Eu ensinava para eles, queridos, ó, então para entrar em sala de aula, tem que vir aqui, né? E bater na porta, licença professor, e entrar na sala. Enfim, fui ensinando, eles demoravam para aprender. Eu, enquanto professor, preciso ser exemplo também. Na troca de professor ou quando eu vou entrar, eu também preciso bater e pedir licença, não são só eles que precisam pedir licença. Todos que frequentarem aquele espaço precisam pedir. Por isso, daí eu já conversava com a minha coordenadora, com a minha diretora, com os pais dos meus alunos. Não entrem na minha sala sem pedir licença. É um pré-requisito para estar lá. É a nossa sala, a sala de aula é um espaço de respeito. Aí você vai pensar assim, professor, você faz isso na pós-graduação? Faço. Porque o mínimo do mínimo que eu acredito que é necessário é que alguém tenha condições de pedir licença para adentrar um outro espaço. É o mínimo. Se eu não puder ensinar isso para uma criança de 5 anos, realmente... O aluno lá da pós-graduação não vai saber da importância disso, porque ele vai chegar na pós-graduação um dia. E muito bacana que nessa experiência na educação infantil, esses alunos muitas vezes entravam, batiam na porta, ó, licença professor, iam lá, licença professor no começo, né? Alguns esqueciam, licença professor, voltavam, mas com o tempo eles iam aprendendo, e era a coisa mais linda ver aqueles alunos de 5 anos de idade pedindo licença para adentrar o espaço. E engraçado, gente, que numa determinada situação, um aluno fez o seguinte, né, uns 2 meses depois já, ele passou e fez assim, ó, licença professor, e foi entrando, né? Aí ele voltou, estava entrando, voltou lá para trás na porta e bateu na porta. Porque que ele se condicionou, ele entendeu que o ser educado era bater na porta e pedir licença, era a junção dos 2 atos, porque no primeiro dia eu ensinei isso, bati na porta e falei, ó, pessoal, é assim, toque, 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 licença, né? E aí eles acharam que precisava bater na porta também, então não tinha problema eles entrarem, não precisava bater na porta necessariamente, mas tinha que pedir licença, mas eles se condicionaram, então naquele momento eu também entendi ainda que ele não tinha internalizado o porquê do que ele estava fazendo, e tudo bem, porque às vezes eles vão fazer por condicionamento, literalmente, até que eles entendam a função daquilo na vida deles, certo? Um outro exemplo de que isso leva tempo, né? A construção da importância desses pontos didáticos leva tempo, é uma situação onde, em uma faculdade que eu dou aula, num centro universitário, na educação à distância, eu peguei e levei uma aluna minha desta educação infantil para participar de uma aula ao vivo, aula para o Brasil inteiro, né? E aí levei essa minha aluninha para mostrar, olha como eu sou um bom professor e tudo mais, né? E aí passei ali 40 minutos conversando com ela, com a mãe dela, falando sobre educação infantil, sobre atividade, enfim. E os alunos da IAD adoraram, né? Até que chega um momento que eu pergunto para a aluna, ao vivo, no Brasil inteiro, pergunto assim para a aluna, fulaninha, agora conta para os meus alunos lá, conta para eles, o que a gente tem que fazer quando vai entrar em sala de aula? E eu esperando que ela fosse dar uma resposta assim, a gente tem que pedir licença, né? Por que isso, por que aquilo? E ela respondeu, né? A gente tem que pedir licença. E eu perguntei, por que a gente tem que pedir licença? Esperando aquela resposta de alto nível. Porque a resposta que a sala de aula é um espaço de respeito, porque nós precisamos respeitar o nosso espaço. A minha aluninha vira para a câmera e diz assim, porque o professor mandou, né? Então, o que pensa na vergonha naquele momento, né? Mas o que isso mostra? Mostra que eu ainda não tinha tido condições de ensiná-la literalmente o porquê daquilo. Ela estava fazendo por repetição. Então é necessário também não só obrigá-los a fazer, mas todos os dias a criar condições para que os alunos aprendam a importância daquilo.
e levei isso para a pós-graduação também. Eu peço que os meus alunos na pós-graduação, a hora que entrar em sala, vai sair, vai entrar, licença, dá licença, professor, dá licença, porque não é só para mim, é um espaço de respeito aquilo. Tem alunos que numa boa entendem, licença, professor, tem alunos que batem o pé, eu sou obrigado a pedir licença, estou pagando, né? Então tem essa dificuldade, mas é para que eu não encontre na pós-graduação um aluno que falte com respeito comigo, que na educação infantil eu acho importante que eu ensine para um aluno a importância de pedir licença, é o mínimo. Isso é um ponto didático, professor? É um ponto didático. Sem uma educação, sem comportamento, isso é o básico para eu ensinar e aprender. É o básico. Tá? Então é um ponto didático, sim. Ao mesmo tempo, quando eu entro em sala, por exemplo, vou entrar em sala, pessoal, aí tá lá, trocou de professor, mesmo na educação infantil isso acontece, vai trocar de professor de artes, por exemplo, quando muda, no Fundamental 1, 2, ensino médio, na graduação, na pós, vai trocar de professor, aí a turma tá virada do avesso, lá dentro da sala, eu pego e já saio entrando, colocando material, preparando, passando no quadro, sem considerar a organização da sala. Quando eu entro em sala com a sala toda zoneada, eu estou passando uma mensagem. Que mensagem é essa? Eu estou dizendo para o aluno, olha, eu não me importo de entrar em sala com vocês bagunçando toda ela, com vocês desrespeitando, com vocês... Então, qual que é a orientação que eu sempre dou nesse sentido? Chegou na porta da sala, se o outro professor não teve, né, a delicadeza ali de deixar a turma organizada para você, chegou na porta da sala, para e aguarda a turma, né, fazer silêncio, organizar, até você entrar, para eles entenderem. Para você entrar é necessário respeito. Isso quer dizer que se eu entrar com a sala toda organizadinha, quietinha e bonitinha, a aula vai dar tudo certo até o final do dia, até o final do mês, até o final do ano? Não é isso. A questão é que em algum momento eu preciso de silêncio. Em algum momento eu vou precisar de silêncio. E tem que ser principalmente no momento inicial. Na hora que eu vou sair de sala é a mesma coisa. Porque se eu me importo com o comportamento deles na hora de sair, mas não me importo com o comportamento deles na hora de entrar, eu também estou passando uma mensagem. Eu estou dizendo, olha, vocês me respeitaram até aqui, mas não precisa respeitar o outro professor não, tá? Pode ficar na zona aí e sai da sua sala. Então você tem que entender que a forma como você entra e sai de sala também passa uma mensagem para os alunos. Uma coisa que é interessante, que muitas vezes o pessoal me pergunta, mas eu vou levar muito tempo se eu tiver que parar na porta da sala para esperar silêncio todos os dias. Isso é muito importante, pessoal, fazer principalmente no início do ano, para você já ir condicionando e ensinando a importância disso para sua turma. Se você não está no início do ano, você está no meio, 3 meses de aula já, você vai ter que começar a reensinar a sua turma? Às vezes você vai ter que gastar um tempo, nunca é perder tempo, é ganhar. Já teve situações quando eu comecei a tomar esse tipo de atitude, onde eu parava na porta da sala, 6º ano, para na porta da sala e espera, o professor não vai entrar, até que eu comecei a dizer, eu vou entrar quando tiver silêncio, quando estiver tranquilo. Já esperei 20, 30, 40 minutos, vinha a coordenadora, me dava bronca, você não vai entrar, professor, tem que dar aula, tem que dar prova, Não vou, não entra mais assim. Daí os alunos, passou uma aula, 2, 3, é com o tempo. Né? A confiança, o respeito, ninguém vem com um selo de confiança, de respeito na testa, de autoridade na testa. Se conquista com o tempo, se constrói paulatinamente. Então, às vezes, sim, você vai gastar um certo tempo para desenvolver tudo isso. O ponto 8, nunca leve o seu aluno ao limite. Nas outras aulas eu vou trazer alguns vídeos de exemplos sobre isso, mas nunca leve o seu aluno ao limite. Ou seja, muitas vezes você tem aquele aluno difícil, aquele desafio pedagógico, um aluno que estoura facilmente. Fica irritado, que chora, que isso, que aquilo. Você sabe, o professor que está em sala de aula, a gente sabe aonde aperta o aluno para tirar ele do limite também. O aluno sabe quando a gente está sensível, está cansado e sabe como pressionar a gente, mas o professor também sabe aonde pegar no aluno para fazer ele estourar. Entende? Nunca faça isso. Nunca leve. Tá vendo que o aluno já está naquele dia, deixa ele lá no canto dele. Não estrague a sua aula. Não vá para o enfrentamento. Tem dia que você vai poder ir para o enfrentamento com esse aluno, mas você viu que está naquele dia, você viu que aconteceu alguma coisa na casa dele, ele não está bem, não leve o aluno ao limite. Não leve, certo? Isso é extremamente importante de acontecer. Aquele aluno de pós-graduação, aquele aluno que é sensível, que chora, se fala alguma coisa, aquele aluno que estava sempre cansado e que se você dá uma bronca ele estoura. Não leve o aluno ao limite. Entenda a importância desse posicionamento pedagógico na hora de lidar com o seu aluno, que é um desafio pedagógico para você. A organização do espaço físico, bem como o entrar e o sair de sala de aula, pessoal, se eu, enquanto professor, não me importo que a sala esteja toda suja, bagunçada, toda zoneada, eu não vou poder cobrar do aluno que organize a sala. Né? Então, a organização do seu espaço físico, ela fala muito sobre a tua organização.
tá bem? E um espaço organizado faz diferença na hora do ensinar e do aprender? É claro que faz. Porque eu estou ensinando um aluno muitas vezes. Gente, mesmo na graduação, você tem alunos que chegam lá e não sabem organizar. Que não sabem organizar o material, o planejamento ali, não sabem se preparar para o dia a dia. Se eu não sou um professor que dá exemplo em relação à organização do espaço físico, dificilmente eu vou conseguir passar isso para esse aluno. Então pensem que, gente, é uma coisa. Por que eu resumi da educação infantil à pós-graduação aqui? Porque aluno é aluno. Aluno é aluno da educação infantil à pós-graduação. Aluno é aluno. Tá? Você tem que ensinar todos os passos para ele. É lógico que em níveis, em situações diferentes, mas o aluno é aluno. Você tem que ter a mesma dedicação. Você tem que ensinar a organização para um aluno da educação infantil e você também tem que ensinar a organização para um aluno da pós. A questão é que é em níveis diferentes. Tá? E a sala de aula reflete muito esse trabalho, né? O espaço físico de onde você está atuando reflete muito esse trabalho. O ponto 10, a problematização, que é aquilo que eu fiz com vocês no início. Então olha lá, até trouxe aqui. O professor Gasparin vai dizer que a problematização é o fio condutor do processo de ensino e aprendizagem. Nunca comece uma aula, não importa em qual, né, para qual faixa etária, sem anunciar o conteúdo para os alunos, sem dizer qual atividade vai ser feita. Ou seja, se você tranquiliza o aluno, você dá segurança para ele quando ele sabe o que vai acontecer. Em qualquer etapa, os pequenos é mais ainda, né? Professor, o que a gente vai fazer hoje? O que a gente vai fazer hoje? O que a gente vai fazer hoje? O que a gente vai fazer? Fale, já chega e já fala o que vai ser feito no dia. Para as turmas de graduação, a mesma coisa. Estabeleça um cronograma para que o aluno saiba, né, o que vai acontecer e problematize o conteúdo. A problematização é algo que mexe com o aluno, que faz uma pergunta inicial onde você vai falar sobre talvez a função social daquilo, vai questionar, mas será? Como assim? Você vai trazer uma pequena provocação ali no início da sua aula, que vai mexer com aquele aluno e que vai trabalhar com o tempo de atenção dele, porque ele vai querer saber a resposta daquele problema que você fez inicialmente. Isso vai mexer com o tempo de atenção desse indivíduo. Então, problematize. As regras